Bom dia, oitavo ano. Nós vamos entrar agora no nosso capítulo 9, né, como a nossa setinha está apontando aqui, e vamos abordar ainda dentro do Brasil Império o período regencial. Sim, acabamos de ver o primeiro reinado que começa em 1822 e se estende até 1831. Agora nós vamos ter o período regencial, que vai de 1831 a 1840, e o segundo reinado, que vai de 1840 a 1889. O segundo reinado, por enquanto, nós não iremos ver, apenas o período regencial. Por que esse período regencial ele não tem nome de período do reinado regencial? Porque não existe um reino com regência. Ou você tem um reino, ou, né, alguém ali reinando, ou você tem uma regência, alguém que vai administrar o país em nome do imperador, do rei. Então vamos ver o que estava acontecendo no Brasil nesse período e também na Europa, para a gente poder conseguir entender esse contexto histórico, né? Aqui nós temos essa imagem que eu usei na aula passada do Dom Pedro I e de seu filho Pedro de Alcântara, o Pedrinho II, né? E aí, se vocês prestarem atenção, né, com a abdicação de Dom Pedro I, o novo imperador passaria a ser o seu filho, tá aqui, né? Que no caso era o filho mais velho dele, o sucessor na linha, né? Pedro de Alcântara, que na ocasião tinha apenas 5 anos de idade. A Constituição de 1824 previa que, até que ele atingisse a maioridade, o Brasil seria governado por 3 regentes. Isso mesmo, 3 pessoas iriam governar o Brasil. E esses regentes, eles eram eleitos por deputados e senadores na Assembleia Geral. E foi assim que entre 1831 e 1840 o país foi administrado. No entanto, essa situação provocou a disputa de poder por 3 grupos políticos distintos, que vão ser restauradores, os liberais moderados e os liberais exaltados. O que a gente precisa entender aqui? Que quando o Dom Pedro I abdica do trono, abdicar é renunciar para o seu filho com 5 anos não tem condições de governar o Brasil, ele ainda é uma criança. A nossa Constituição, essa daqui de 1824, que foi ortogada, né? Começou a valer no dia 25 de março de 1824. Ela dizia o seguinte: na ausência do imperador, quem reina, né? Quem governa, no caso, quem governa o país seriam os regentes. E esses regentes teriam que ser escolhidos nessa assembleia, teriam que ser 3, não poderia ser apenas um, teria que ser 3 regentes. O Dom Pedro I, ele estava enfrentando muitas crises no Brasil, né? E aquela popularidade toda que ele teve com o 7 de setembro, ele foi um monarca. Ele começa como príncipe regente no Brasil, né? Porque o Dom João VI volta para Portugal, deixa ele aqui já adulto, diferente dele que quando volta para Portugal deixa o filho pequenininho, né? Então o Dom Pedro I, ele estava passando por uma fase de impopularidade. Vamos grifar essa palavrinha aqui,
para que vocês gravem bem. Tá, professora, por que ele estava passando por essa fase de impopularidade? O que estava rolando no Brasil? Crises financeiras, políticas e sociais. Vamos acrescentar isso aqui na nossa aula, para que nós possamos registrar bem, né? Financeiras, políticas e sociais. Vamos arrumar aqui. Então, o Dom Pedro I, ele estava enfrentando essas crises aqui, financeiras, políticas e sociais. Ok, entendi. Que crises financeiras eram essas? O Brasil já estava com uma dívida externa muito alta. Primeiro que quando a família real vem para o Brasil, ela vem escoltada pela Inglaterra. E aí, Dom Pedro I continuou fazendo empréstimos externos com outros países, principalmente com a Inglaterra. Então, a gente estava com a dívida muito alta lá com a Inglaterra. Mas vai acontecer um fato muito marcante: a morte de Líbero Badaró. Quem foi Líbero Badaró? Líbero Badaró era um crítico muito forte do governo de Dom Pedro I. Ele dizia que o Dom Pedro I era um cara autoritário e que tinha ideias absolutistas. Então, o Líbero Badaró vai dizer isso do Dom Pedro I, tá? Não é o Líbero Badaró que é autoritário. Ele vai dizer que o Dom Pedro I era autoritário e que tinha ideias absolutistas. Acontece que o Dom Pedro I não era nada disso. Então, o Líbero Badaró vai morrer e essa morte, a culpa, né, vai ser atribuída ao Dom Pedro I. O Dom Pedro I, para tentar manter a sua popularidade no Brasil e não cair isso daqui, ó, que já estava mais que caído, ele começa a viajar pelo Brasil afora, ele começa a entrar Brasil adentro, e aí para tentar acalmar os ânimos dos brasileiros, né? Quando o político tem época de campanha, começa a visitar as cidades, os estados, então, mais ou menos isso que acontece aqui. E aí quando ele chega lá na região aqui de Minas, né, pro lado de Minas Gerais, ele não é bem recebido, ele é recebido com muitas vaias e ele volta. Aí ele volta para o Rio de Janeiro, né, vê que não adianta, que a sua impopularidade continua aumentando. E aí quando ele chega no Rio de Janeiro, o que está acontecendo no Rio de Janeiro? Prestem atenção nessa frase aqui, ó. Noite das Garrafadas. Mas, professora, o que foi isso? Vamos descobrir juntos o que foi essa Noite das Garrafadas. A Noite das Garrafadas, ela é marcada pelo seguinte fato histórico. Depois que o Dom Pedro I, né, lá com a morte do jornalista Líbero Badaró, o Dom Pedro I viaja ao Brasil para tentar, né, amenizar as brigas, né, amenizar a imagem ruim que o povo estava tendo dele. E lá em Minas ele é recebido com muitas vaias, com muita hostilidade. Então, quando ele volta para o Rio de Janeiro, que é a capital, a sede, né, neste momento que nós estamos estudando história do Brasil, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. E aí, quando ele chega, muitos vão recebê-lo, né, lá no Rio de Janeiro com aplausos, dizendo: graças a Deus nosso imperador voltou. E essa galera vai entrar em conflito com uma outra galera que não estava nem aí pro Dom Pedro. Tipo assim, queria o Dom Pedro bem longe daqui e não estavam mais satisfeitos com o governo do Dom Pedro.
eles vão se agredir, são grupos políticos que vão começar a se agredir. E literalmente vai ser dado um banquete. Nesse banquete, né, que vai ser dado para receber o imperador Dom Pedro I, vai rolar a Noite das Garrafadas. O que significa isso? Que durante ali o banquete, a galera que era a favor de Dom Pedro começa a discutir com a galera que era contra o Dom Pedro e eles começam a se agredir, literalmente com garrafas. E aí a coisa fica tão séria, que a impopularidade dele cada vez mais cai. Então, o que vai fazer, fazer o Dom Pedro I, que proclamou a independência, que foi um cara altamente popular, cair na impopularidade vão ser as crises financeiras, políticas e sociais, o fato histórico ali da morte do jornalista e crítico do governo de Dom Pedro, Líbero Badaró, vão acusar o Dom Pedro, né, dessa morte. Por consequência, a Noite das Garrafadas, porque com a morte do Líbero Badaró ele tenta ir para o Brasil afora para poder tentar conversar e mostrar que ele era um bom imperador, que ele tinha boas ideias, mas havia uma outra crise rolando dentro da família real. Lembrando que o Brasil era, né, já tinha se tornado um país independente, mas lá em Portugal nós tínhamos a figura de Dom Miguel I, rei de Portugal. Ele governou Portugal de 1828 a 1832. O que estava acontecendo? A Inglaterra não queria que o Dom Miguel continuasse rei de Portugal. Por quê? Porque ele sim era um cara absolutista, ele sim tinha ideias absolutistas. Enquanto isso, seu irmão aqui no Brasil, o Dom Pedro I, ele começa a pensar da seguinte forma: bom, estou no meio de uma crise financeira, política e social. Esse jornalista morreu, né, o Líbero Badaró morre, e aí eu sou acusado da morte desse cara. Não tem nada com isso, mas estão me acusando. Vou viajar para o Brasil, pelo Brasil afora, para tentar mostrar que sou um bom imperador, mas as coisas não funcionam. O povo ainda está arredio. Arredio quer dizer, o povo não quer saber muito dele. Estou impopular. A minha popularidade caiu. Agora eu sou um cara impopular, né? E aí tem as noites das garrafadas. Ele pensa, bom, o que eu posso fazer? Lá em Portugal, meu irmão não tá mandando bem, meu irmão tá fazendo besteira lá em Portugal, e se eu voltar para Portugal e tirar o meu irmão do trono, tirei, né? E assumir esse trono, eu volto a ter, né? Como que eu posso dizer? Eu volto a ter, tô caçando a imagenzinha dele aqui para vocês, do próprio Dom Pedrão. Eu volto a ser o cara popular de sempre, né? Então, sai Dom Miguel, entra Dom Pedro. Tá, mas qual que era o interesse do Dom Pedro em ficar no lugar do Dom Miguel em Portugal e não ficar aqui no Brasil? Aqui no Brasil ele estava impopular. Lá em Portugal, se ele assumisse o trono lá, o Brasil continuaria a fazer empréstimos, a ter o apoio financeiro da Inglaterra. Então, nesse momento, gente, a Inglaterra ela é primordial para o Brasil. E aí, em 1831, Dom Pedro I vai abdicar do trono, e aí nós vamos ter, né, nessa imagenzinha aqui, nessa chargezinha aqui,
ele passando a coroa para o seu filho de 5 anos de idade. Só que existe um pequeno detalhe que nós vamos falar agora. Muitos historiadores costumam dizer que o Dom Pedro I era um rei fraco, né? Que ele foi fraco ao deixar o Brasil, porque ele deixou o Brasil nas mãos de partidos políticos. E aí, se nós formos observar aqui os restauradores, os liberais moderados e os liberais exaltados, vamos começar pelos moderados, né? Nós estamos no período de regência. O que a Constituição de 1824 dizia? Que toda regência deveria ser trina e que 3 pessoas, né, escolhidas na Assembleia Geral, deveriam governar o país, caso não tivesse alguém na linha de sucessão que pudesse fazer isso. No nosso caso, nós tínhamos a figura do Dom Pedro II, que era uma criança, mas não rolou, né? Então, nós vamos ter alguns partidos aqui agora. Vamos tentar entender como funcionavam os moderados, né? Os liberais moderados, eles pertenciam à aristocracia rural, burguesia urbana, regentes e outros políticos. Apoiavam a manutenção do sistema monárquico desde que o poder do imperador fosse limitado por uma constituição. Principais líderes: Cipriano Barata, Borges da Fonseca, Miguel Frias de Vasconcelos. Então, nós temos aqui já 3 nomes, né, no meio aqui, dentro dos liberais moderados. E agora nós temos os liberais exaltados. O que os liberais exaltados diziam? Eles eram pequenos proprietários rurais, pertenciam a uma classe média urbana, eram profissionais liberais, funcionários públicos, religiosos e parte dos militares. Eles queriam amplas reformas políticas, defendiam a descentralização do poder e a autonomia das províncias por meio da criação de um Estado federalista, isto é, composto por unidades estaduais autônomas. Alguns defendiam até mesmo a república. Lembra que na última aula eu falei que o Brasil já estava começando a ensaiar para proclamar a república? Então, não chegou o momento ainda, mas está quase lá, né? Os principais líderes dos liberais exaltados: Padre Antônio Diogo Feijó, Evaristo da Veiga, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, Bernardo Pereira de Vasconcelos. Vocês vão ter que guardar pelo menos o nome do Padre Diogo Feijó, tá bom? Esse cara aqui vai fazer uma diferença danada no meio dessa regência aqui. E aí nós não falamos dos restauradores. Os restauradores, eles eram comerciantes de origem portuguesa, militares, conservadores e funcionários públicos de alto escalão, ou seja, essa galera aqui era uma galera que pertencia eram portugueses, eles não queriam mudanças, eles queriam até que o Dom Pedro voltasse, né? Eles buscavam meios de trazer o Dom Pedro I de volta ao Brasil, defendiam a monarquia e a soberania do rei, ou seja, desejavam conservar o poder centralizado em uma única figura. Que figura? A do imperador, tá bom? E aí, quais são os principais líderes dos restauradores? José Bonifácio de Andrada e Silva, Antônio Carlos de Andrada e Silva, Martim Francisco de Andrada e Silva. Opa, temos uma família aqui, né? Então, nós podemos observar que os restauradores, na verdade, eram um grupo político que tinha ali
um forte interesse em manter o império, a monarquia. Eles não queriam um Brasil sem o imperador, sem a figura do imperador. Os moderados, eles apreciavam ali o meio termo, por isso o nome moderados. E os liberais exaltados era aquela galera bem radical, que eles vão começar a partir para cima e vão querer mudanças, e as coisas não são assim. A gente tem que entender que a nossa Constituição de 1824, ela vai ter diversas correntes ideológicas disputando espaço político. E aí, os regentes precisam fazer acordos para agradar tanto liberais como, para agradar tanto liberais quanto conservadores. Com isso, foram feitas algumas modificações da Constituição de 1824. E aí a principal delas ocorreu por meio da publicação do chamado Ato Adicional. Em 1834, uma emenda constitucional com as seguintes mudanças. Então, esses 3 partidos aqui, no caso, eles vão acabar se organizando de forma em que vão mexer nesse livrinho aqui, ó, na Constituição do Brasil. E aí, mexendo na Constituição de 1824, a regência ela vai começar a ser implantada no Brasil, e enquanto Dom Pedro II, o Pedro de Alcântara, como vocês acharem melhor chamá-lo, não tiver idade para poder assumir o lugar do seu pai, essa Constituição vai sofrer algumas alterações. Então, na próxima aula, iremos falar um pouco dessas alterações e de alguns movimentos de contestação. O que seria isso, Movimentos de contestação. Nós vamos falar sobre alguns levantes, algumas revoltas e vamos ver no que deu. Lembrando que o período regencial, que é o período que nós estamos estudando, ele foi um período muito agitado, teve revolta para tudo quanto é lado, e o Brasil inteiro se revoltou contra a figura do imperador Dom Pedro I. Vamos retroceder, vamos dar uma... retroceder um pouquinho, andar um pouquinho para trás, para a gente poder entender. Vocês lembram que figura que estava aqui? A figura do Dom Miguel. Esse aqui é o Dom Pedro, tá? Vamos voltar com a carinha do Dom Miguel para cá. Ou melhor, vou colocar os dois aqui, Vamos colocar os dois, porque assim vocês gravam bem a cara dos irmãos. Vocês acham que problema familiar só existe na casa de vocês? Não, na família real também tinha. Dom Pedro I tinha um irmão lá em Portugal, reinando literalmente absoluto, que não estava agradando muito Dom Miguel, tá? Dom Miguel aqui embaixo, Dom Pedro aqui em cima. Então, esse carinha aqui, ó, não estava agradando muito, não. Por quê? Porque a Inglaterra queria que o absolutismo em Portugal fosse extinto de vez. E esse cara era totalmente absolutista, e o Dom Pedro volta para Portugal para tentar segurar a onda. Não estou dizendo aqui que o Dom Pedro era também um cara cheio das ideias totalmente liberais, não. Ele tinha, sim, uma postura bem autoritária, mas entre ele e o irmão, quem incomodava mais a Inglaterra era o Dom Miguel e não o Dom Pedro. Então, guardem bem a imagem dos dois irmãos, E na próxima aula nós falaremos sobre essa briga familiar aqui que resultou na abdicação do Dom Pedro I no Brasil,
no seu retorno para Portugal, ele vai tomar o trono do irmão, literalmente, e Portugal vai passar a ser comandada por Dom Pedro I e o Brasil passará a ser comandado por partidos, né, por meio de uma regência trina. Aí nós vamos ver a regência trina provisória, a regência trina permanente e assim por diante. Até a próxima aula e fiquem atentos com as atividades, ok?